O tema principal do vídeo de hoje vai ser os dados que foram liberados pelo Ministério do Trabalho CAGED a respeito da empregabilidade brasileira em julho. Houve um crescimento, um saldo positivo entre demissões e contratações, mas bastante aquém do desejável para uma economia como a brasileira. Já vão abordar essa questão, também vamos tratar no vídeo do IGPM, que gerou mais uma deflação agora em agosto, ao contrário do que eu previa, mas uma deflação muito pequenininha. Depois, para finalizar, vamos fazer um rápido bate-bola sobre um monte de assuntos que estão bombando aqui no Brasil e no mundo, naquele estilo que tem agradado tanto os espectadores das rapidinhas no Fora de Curva. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, vamos iniciar de cara com um gráfico bem bonitinho que mostra a evolução do saldo entre contratações e demissões do Brasil desde lá do final da fase mais aguda da pandemia no início de 2021. Mas o que interessa para a gente é o que aconteceu no mês passado, em julho. Foi registrado pela CAGED, então, um saldo positivo de 142.702 vagas. Isso aí realmente é gente para dedéu, é maior que muitos municípios do Brasil, só em termos de aumento de emprego, mas eu digo para vocês, é insuficiente para as atuais exigências do mercado brasileiro, pelo menos por parte das pessoas que estão querendo trabalhar. Vamos dar uma olhada em julho do ano passado. Essa alta foi de 218.902 vagas de emprego, ou seja, uma retração de 34,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, e também tem uma queda de 9,2% comparando o dado de julho frente a junho, ou seja, o mês imediatamente anterior. Esses resultados mostram o quê? Primeiro, que a economia brasileira, sim, ela está desacelerando, e mais do que um número isolado, olha só no próprio gráfico ali onde está em verde. Em 2022, nós observamos que, especialmente de março a junho, a empregabilidade brasileira cresceu, como acontece na maioria dos anos, e agora em 2023 foi muito diferente. Houve uma alta significativa de janeiro para fevereiro e depois os resultados eram progressivamente menores, mostrando aí sim um processo bem sério, gente, de desaceleração da economia brasileira. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: vamos dar uma olhada de novo no ano passado e observar que de julho para agosto o emprego brasileiro tradicionalmente cresce muito porque começa, especialmente na indústria, a chegar os pedidos para as encomendas de final de ano. Se isso não acontecer no mês que vem, ou seja, se não houver uma alta de empregabilidade de pelo menos 40%, 50% de julho de 23 para agosto também de 2023, vai significar que o nosso país está passando realmente por um período muito comprometedor em relação ao seu futuro. Os dados de produção, especialmente da indústria de transformação e bens de consumo duráveis, já estão deixando isso muito claro, e agora parece que o grande desafio para a empregabilidade brasileira, pelo menos agora nesse ano, chegou. O resultado de agosto vai sinalizar qual a dinâmica da economia, pelo menos no mercado de trabalho, nós vamos ter até o final do ano ou além, conforme as políticas públicas recessivas que, lamentavelmente, estão sendo adotadas, e inflacionárias também. E o IGPM de agosto, que é o Índice Geral de Preços, meio do mês medido pela Fundação Getúlio Vargas, que eu até pensei que ia virar do negativo para o positivo, errei, continuou no negativo. Uma deflação de 0,14% agora no mês de agosto, repetindo, não sei se eu tinha falado antes. O que aconteceu, gente? Em primeiro lugar, uma comparação. Em julho, essa deflação foi de 0,72%. Então, a queda intensa dos preços realmente já ficou no passado, e esse dado em si, a deflaçãozinha de agosto de 0,14%, não invalida, grosso modo, o que eu estava antecipando para a economia brasileira, que nós iríamos sair nessa parte de índice geral de preços, de uma deflação forte, para o reinício de uma retomada inflacionária, especialmente por alguns fatores. No âmbito dos preços por atacado, o ciclo de queda das principais commodities brasileiras exportadas realmente
está se encerrando. Isso é uma coisa boa, pode gerar um percentual inflacionário um pouquinho maior, mas favorece muito, especialmente as cidades de menor porte, que vivem ou da mineração ou do agronegócio. Mas também, pelo outro lado, nós temos alta de preços de combustíveis, que ainda não pegou com força em agosto, mas vai pegar na segunda quinzena, que esse indicador não contempla, já que ele é medido de 15 de julho a 15 de agosto, e também nos meses subsequentes. Estamos, então, numa fase de transição de uma inflação ou de uma deflação dos preços por atacado, uma inflação leve nos preços ao consumidor para aumentos de preço mais significativos. Isso aí em função, no curto prazo, especialmente por conta do encarecimento dos energéticos. E agora, no âmbito internacional, rapidinho, não posso deixar de destacar o super ataque que a Ucrânia fez em 6 alvos russos com dezenas ou até centenas de drones, mostrando que as forças daquela guerra, ou o protagonismo daquela guerra, está virando em favor dos ucranianos. O que se ouve de bastidores é que a infraestrutura russa está depauperada. Eles estão esgotando a sua capacidade de renovação bélica. Além do mais, parece que o exército moscovita, como falam, não está se entendendo muito bem. Quem realmente conseguia fazer ofensivas competentes, por mais sujas e desumanas que fossem, era o tal do Perigozinho, que acabou sendo morto, segundo contam também as más e boas línguas, pelos próprios russos, mas isso ainda é uma suspeita. Então parece que esse cenário bélico está realmente partindo para uma virada de mesa. Espero que aconteça isso, porque dessa situação depende muito, mas muito mesmo, a estabilidade global, especialmente em termos geopolíticos. Por outro lado, na África aconteceu mais um golpe de Estado militar no Gabão. Vamos lembrar, algumas semanas atrás houve situação similar no Níger, agora é Gabão, e parece que está sendo construído no continente africano um grupo de países muito associados, se não me engano, ao Wagner Group, que estão acabando com as suas democracias, fazendo fortes alianças com quem? Com os russos. Temos que observar não com carinho, mas com muita atenção essa variável que pode realmente causar muita bagunça, não apenas na África, mas também Europa, Ásia e, por que não dizer, em todo o planeta. E agora, preparando o encerramento do Fora de Curva, vamos sair dessa questão de guerra, de economia e ir para a política brasileira, que é muito mais folclórica. A questão de algumas semanas, ou até no mês passado, a Assembleia Legislativa de São Paulo resolveu aprovar uma lei impedindo que as pet shops, ou seja, aquelas lojas de animais e de produtos para animais, vendessem bichinhos, reservando o mercado para criadouros. Eu, pessoalmente, nem dei muita atenção a essa questão, mas pensei, poxa, que baita besteira. Uma loja de animais que não vende animais, o que é afinal? Mas tudo bem, deixei passar a história, esqueci até, mas fui relembrado por uma nova decisão da chamada ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que seguramente é uma das mais atrapalhadas ou mais sem noção do Brasil. Agora, eles aprovaram uma lei que obriga bares e restaurantes a fornecer água filtrada de graça para qualquer um que quiser em São Paulo. Peraí, é um estabelecimento comercial ou um estabelecimento de caridade? E aí, se essa lei for sancionada pelo governador Tarcísio, eu vou poder eventualmente sentar ou no boteco ou no restaurante mais chique de São Paulo e com toda a autoridade dizer: hoje eu vou tomar um copo d'água filtrada, podem me trazer aí? Até nem vou pagar os tradicionais 10% de gorjeta, vou pagar 150% ou 1.500% de gorjeta, porque o percentual de 0 é 0. Gente, que palhaçada é essa? É realmente interessante que haja fornecimento de água potável para a população beber no seu dia a dia, na rua, como nos bebedouros que tem nas escolas e em vários estabelecimentos. Mas forçar o comércio a fornecer coisas que poderia estar vendendo de graça, não que eles vão vender água filtrada, mas vão comercializar água mineral com gás, sem gás, refrigerante, até uma cervejinha de vez em quando. Isso realmente é um crime, não só contra a economia, mas contra o emprego. Imagina, as pessoas, como eu falei,
No início, especialmente, vão tender a se abusar da situação, vão pedir a sua aguinha e vai diminuir muito o ticket médio de despesa no restaurante, isso se gastarem alguma coisa. E, logicamente, tal situação vai trazer comprometimentos econômicos muito sérios, e comprometimentos econômicos muito sérios, em situações como essa, gera desemprego, gera fechamento de estabelecimentos. Espero, sinceramente, que o governador Tarcísio Freitas não sancione tal sandice. Falando em sandices, não posso deixar de comentar, seria para as crônicas de sexta-feira, mas vamos antecipar um pouquinho. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados está cheio de processos contra parlamentares de praticamente todos os partidos. Os principais processados são o PT, o PL e o PSOL. Mas é aquela coisa, é um parlamentar denunciando o seu coleguinha do outro partido. Vamos dar uma olhada nas principais tretas que o Conselho de Ética está se ocupando nesse momento? Olha só, o Dionilson Marcon do PT do Rio Grande do Sul, ele está sendo denunciado porque fez confusão com o deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo numa reunião da Comissão de Trabalho. Os dois discutiram sobre aquela questão da facada em Juiz de Fora no ex-presidente Jair Bolsonaro e acabaram se ofendendo por conta desse debate. Os dois parece que mutuamente se ameaçaram. Foram os dois para o Conselho de Ética. O Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, ele foi acusado pelo PL de quebra de decoro também por ter ofendido o deputado Eduardo Bolsonaro durante uma reunião na Comissão de Relações Exteriores. Parece que a discussão girava em torno do ditador venezuelano, o Maduro. O Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, também está na fila do Conselho de Ética. Ele está sendo acusado de transfobia pela deputada Érica Milton, em reunião de uma CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ocorrida a respeito daquela questão do 8 de janeiro, se foi golpe ou não foi, todo aquele papo. Já o André Fernandes, do PL do Ceará, está sendo acusado pelo PT de racismo durante debate sobre a reforma tributária. Peraí, o que tem a ver racismo, cor de pele, etnia, qualquer coisa assim com reforma tributária? Eu nem imagino, mas falaram que o sujeito, ou o parlamentar, a autoridade, fez afirmações cheias de posturas racistas e discriminatórias, porque ele ridicularizou a questão racial e de gênero ao falar em tom jocoso que a raça deveria ser de boi. Nem sei o que quer dizer isso. Mas tamanha foi a profundidade do pronunciamento do parlamentar que ele acabou lá na fila da Comissão de Ética. O Ricardo Salles, também do PL de São Paulo, também está nessa turminha. Ele foi acusado pelo PSOL de violência de gênero durante uma reunião da CPI do MST, quando ele teria falado palavras pouco lisonjeiras contra a deputada Sâmia Bonfim, que, por sua vez, também está sendo acusada pelo PL de ter quebrado o decoro naquela mesma reunião. É mais ou menos aquela coisa. Eu vou falar para um coleguinha de jardim de infância, tu é bobo. Ele vai dizer, bobo é tu, cara de tatu. Vamos nós dois para a diretoria da escola, acusado de quebra de decoro infantil. O coronel Zuco dos Republicanos do Rio Grande do Sul também está na turma. Ele está sendo acusado de misoginia também nessa reunião da CPI do MST. Estou começando a pensar em sintonizar a minha televisão na TV Câmara nessas reuniões de CPI, porque pelo bate-boca lá as coisas devem ser bem divertidas. Eu posso aprender alguns xingamentos novos que eu não conhecia antes. Gente, certamente tem mais parlamentares envolvidos nessa comissão de ética, mas o que eu quero apontar nesse momento é a forma, a qualidade com que está sendo gasto o seu dinheiro com o poder legislativo por conta dos impostos que você paga. É um xingando o outro xingando um, aquela coisa de bobo, feioso, não sei mais o que é, e a profundidade do debate político brasileiro, pelo jeito, chegou ao seu apogeu dos últimos tempos. Será que vale a pena ficar pagando tanto imposto para ouvir tanta baboseira? Eu deixo vocês com essa reflexão, vão começar a pensar mais sobre isso, não, evidentemente, para acabar com a Câmara dos Deputados do Senado Federal, isso jamais, mas para mudar os representantes e talvez pagar menos, não um pouco menos, mas muito menos,
para sustentar uma casa de debates tão absurda como tem demonstrado que é o parlamento brasileiro. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça do botão do like, do compartilhamento desse vídeo com essa rede de contatos e, evidentemente, para os novos que estão enxergando Fora de Curva agora pela primeira vez ou ouvindo Fora de Curva, por favor, considere se inscrever, que eu garanto que vale a pena. Um forte abraço para cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente!